Peguem o seu livro de língua portuguesa e vocês vão abrir primeiro para mim na página 209, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho da língua formal e a língua informal. Nós já falamos sobre isso de outras maneiras, tá bom? Nós falamos da linguagem falada e da linguagem escrita, lembra? Bom, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos comparar aqui a fala de pessoas comuns com especialistas e na sequência nós vamos assinalar as alternativas. Mas, tia Pri, baseado em que nós vamos tirar essas conclusões? Bom, baseado na última notícia que nós trabalhamos, lembra da lula roxa? Bom, então tá. A última notícia que estava lá no na página 208 falava do aparecimento, né, da lula roxa descoberta na Califórnia, nos Estados Unidos. Na sequência tem uma tabela com uma série de informações, sendo a primeira descoberta de uma lula roxa de olhos gigantes e arregalados que parece um brinquedo. Ok? Essa é a notícia, certinho? Bom, então a gente já lembrou que achou a lula, lembra que vocês também montaram a partir disso um pequeno texto, como se fosse a notícia da descoberta da lula? Muito bem. Lembrado isso, vamos fazer a leitura relacionada à linguagem informal e formal. Vamos lá. A linguagem usada no dia a dia é mais informal. Empregamos algumas expressões que não usaríamos em momentos mais cerimoniosos, quando há mais formalidade. Ao lerem a notícia e verem a lula roxa pela primeira vez, alguns observadores poderiam dizer comentários como: crianças, esses observadores, eles querem dizer que são pessoas comuns, ok? Então vamos lá. Ela tem olhos estranhos, parece brinquedo deixado por criança. Que criatura fofa! Bom, essas são frases espontâneas, informais. Agora leia o que diria um especialista na área. É um cefalópode roxo de olhos gigantes. Muito bom, turminha. Bom, vamos lá. Agora nós vamos comparar a fala da pessoa comum, os observadores, com a dos especialistas e marcar um X naquele que é correto dizer, relacionado a essas falas. A fala dos observadores é errada? Nananina, não. Ela só é informal, lembra disso? Próximo. A fala do especialista é mais formal? Sim, podemos marcar essa sim. A fala é mais formal. Muito bem. Usa palavras mais difíceis, certinho? Palavras que não costumamos dizer no nosso cotidiano, no dia a dia. Próximo. A fala dos observadores, ou seja, as pessoas comuns, é mais informal, do dia a dia. Muito bem, certo esta também. Agora, a fala do especialista é mais usada na língua falada? Errado. Turminha, aqui cabe um momento para lembrar que a língua falada, ela está mais relacionada com a linguagem informal, a forma informal de colocar a nossa língua portuguesa. Já a linguagem escrita, na maioria das vezes, nós colocamos ela de forma formal. Mas, por exemplo, na notícia ou num texto onde estou relatando a fala de um personagem, de alguém que está sendo entrevistado, por exemplo, nós vamos ser fiel e falar exatamente como ele disse. Porém, eu sempre vou usar como a estrutura do texto a linguagem formal. Ou seja, falado corretamente os verbos na conjugação certa, usando pronomes e etc. Tudo bem? É isso que a gente vai ver ao longo dos anos na escola. Aprender a escrever a forma formal da nossa linguagem, da nossa língua portuguesa, certinho? Então vamos lá. Turminha, agora nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. E tia Pri, já mudou de assunto? Sim. A língua falada e a língua escrita, formal e informal, nós vamos sempre falar, tá bom? Agora nós vamos nos remeter um pouquinho a outro tipo de palavra, outra classificação de palavras. Nós já fizemos muitas delas, certo? Agora vocês vão conhecer qual das palavras que vocês já usam e que são pronomes demonstrativos. Vamos primeiro ler a tirinha. Aí o Bocão tá falando, ok? Vamos lá. Eu gostaria de dividir esse prêmio com você que está aí na plateia, desde que você divida também sua pipoca comigo. A quem ele está falando? Ao menino maluquinho que está ali, ó, sentado com uma pipoca na mão. Bom, vamos lá então. Olha, a que palavra este está se referindo? Olha lá no primeiro quadrinho. Eu gostaria de dividir este prêmio. Bom, vou fazer junto com vocês. Acertou quem disse? Prêmio. Isso mesmo. Então, este prêmio está referindo-se ao prêmio.
Além de acompanhar a palavra, este indica que o objeto está próximo do bocão ou longe do bocão? Bom, a gente já sabe que o objeto está próximo do bocão porque está na mão dele. Tia Pri, mas por que está fazendo essa referência? Bom, o este que está em destaque aí, que é a palavra que nós estamos estudando, aprendendo a classificá-la, ela pode ser usada, ela pode ser colocada de outra maneira se o objeto estivesse longe dele ou com outra pessoa, tá bom? Existem pronomes demonstrativos para as diversas situações, tá certo? Mas cabe no momento aqui a gente conhecer por enquanto. Então vamos lá. Olha só, temos outra tirinha. Essa daqui é do Calvin. Esse noticiário não é informativo. Isso não passa de sensacionalismo barato. E eu adoro! O que provocou humor nessa tirinha, gente? O humor, o que ficou engraçado, o que ficou cômico, o que ficou divertido, descontraído? Bom, e vocês poderiam responder algo bem parecido com isso aqui, ó. O fato do Calvin reclamar do noticiário, mas assistir mesmo assim porque gosta. Ok? Bom, e no B? No primeiro quadrinho, a palavra esse se refere ao quê? Bom, tá muito fácil. Esse noticiário, então, ao noticiário. No segundo quadrinho, que palavra se refere à mesma coisa? Ou seja, ao noticiário. Bom, acertou quem disse a palavra isso. Muito bem. Isso, nesse caso, é o noticiário. Tá bom? Por que ele usou isso aqui, gente? Bom, ele usou para não repetir a palavra noticiário, porque ele poderia dizer novamente a expressão esse noticiário. Mas para não fazer essa repetição, ele usou então isso. Isso não passa de sensacionalismo barato. Muito bem. Bom, vamos lá. Logo na sequência está dizendo assim, que as palavras este, esta, esse, essa, e isto e isso e isto, indicam lugar e substituem palavras. São os pronomes demonstrativos. Tia Priscila, são só esses? Não, mas antes de falarmos mais sobre isso, lá na página 211, bem no alto, tem só um pequeno texto pra gente, mas agora referindo-se à notícia do dinossauro. Então, vou ler para vocês. Os dinossauros não eram monstros. Esses animais viviam na Terra há milhões de anos. Isso pode ser comprovado pelas descobertas de ossos desses bichos. Turminha, vejam só. Aqui nós temos em destaque, olha aqui que eu já deixei circuladinho para você. Esses, isso e desses são os pronomes demonstrativos que nós temos nessa frase. Olha, esse trecho da notícia do início da nossa unidade. Eles estão sendo usados aqui para substituir palavras ou expressões, tá bom? Então, assim, eu não repito eles também. Eu não coloquei esse de novo ou desses de novo. Tá certo? E tia, mas ali aparece por último um diferente desses. Isso mesmo, aparece diferente. Mas eu vou passar lá no caderno com vocês e eu vou explicar por que ali tá desses e não esses. Tudo bem? Então vamos ao caderno. Nós estamos estudando, nós estamos conhecendo os pronomes demonstrativos. Nós nos deparamos na última frase com o pronome desse. Muito bem. Aqui acontece o que a gente chama na língua portuguesa de contração. Isso mesmo. O que é? O de mais esse. Poderia ser dessa, disso, tudo bem? Isso também pode acontecer nessa situação aqui, do deste. De mais este. E também poderia ser desta e disto. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, turminha, o que nós... aqui, vou apresentar para vocês mais 3 pronomes demonstrativos que não tinha lá no livro, que é o aquele, aquela, aquilo, tá bom? E eles também podem sofrer, né, podem passar pela contração do de mais aquele, por exemplo, que vai ficar daquele, ou daquela, daquilo. Certinho? Bom, então, tia Pri, mas falando em pronome demonstrativos, né, os pronomes, o que eu vou fazer no meu caderno? Você vai fazer uma cópia, você vai copiar exatamente essas listas que eu estou colocando aqui. Vão escrever no alto pronome demonstrativos, vão dividir a folha em 2 e vão colocar aquele, tá vendo lá? Aquele, aquela, aquilo, daquele, daquela, daquilo e as contrações. O mesmo vai acontecer com esse, essa, isso e, por consequência, este, esta e isto. Tudo bem? Vocês vão copiar assim. Por quê, tia Pri? Para que a gente possa
ter uma memória, guardar na memória essa situação de pronome demonstrativo. Tia Pri, mas eu percebi que em cada momento tem um diferente, ou isso, ou esse, ou este. Bom, quanto à utilização correta dos pronomes demonstrativos, isso nós vamos ver mais para frente. Por agora, fica apenas para que a gente possa conhecê-los, saber que existe, que o nome deles são pronomes demonstrativos, ok? E a cópia vai ajudar nisso, tudo bem? Todo o conteúdo da aula de hoje. Bom, tem dúvida? Pergunta para a tia Bo. Tá livre para brincar. Até a aula de amanhã, turminha. Tchau!